Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Eu espero que estejam todos muito bem. Antes de começarmos nossa aula de hoje, nós temos aqui dicas de estudo. Procure um local calmo, silencioso e arejado. Tenha sempre perto de você seu estojo contendo lápis, borracha, apontador, caneta e tudo o que for necessário para a realização de suas atividades. Tenha sempre ao seu lado seu livro didático. Vamos começar? Meus amores, hoje na nossa aula de português temos aqui a nossa revisão, tá certo? Bom, vamos começar a falar sobre o uso do hífen. A letra H é uma letra sem personalidade, sem som. Por exemplo, em Helena, o H não tem som. Em Hollywood, o H tem som de R, portanto, não deve aparecer encostado em prefixos. Então, nós temos aí alguns exemplos, né, de uso do hífen. Pré-história, anti-higiênico, sub-hepático, super-homem. Bom, esses aqui já continuam a usar o hífen. São depois dos prefixos ex, sota, soto, vice e viso, ok? Então, nós temos aí alguns exemplos. Ex-diretor, ex-hospedeira, sota, piloto, soto, mestre, vice-presidente, viso, rei, certo? Então, com esses prefixos, é para continuar a usar o hífen. Bom, também trabalhamos, né, estudamos a questão dos porquês. Porquê junto, porquê separado, porquê com acento, porquê sem acento. Então, temos aí, vamos relembrar. Porquê junto, sem acento. É quando corresponder a uma explicação ou uma causa, certo? Exemplo, comprei este sapato porque é mais barato. Porquê junto e com acento. Quando é substantivo, quando ele é substantivado e substitui motivo ou razão. Não consigo entender o motivo de sua ausência. Podemos também, né, substituir o porquê. Não consigo entender o motivo de sua ausência. Não consigo entender a razão de sua ausência, tá certo? Porquê separado e sem acento. Ele, né, a gente coloca ele em perguntas ou quando estivermos presentes, mesmo que não explícitas. As palavras razão e motivo. Por que você comprou esse casaco? Então, este porquê, que ele está fazendo uma pergunta, é separado e sem acento. Porquê separado e com acento? É quando vier antes de um ponto, seja final, interrogação ou exclamação, e tiver o significado de por qual motivo, ok? Então, nós temos aí o exemplo. Estudei bastante ontem à noite. Sabe por quê? Então, nós podemos trocar, né, por qual motivo. Então, ficaria, estudei bastante ontem à noite. Sabe por qual motivo? Certo? Bom, vimos também sobre a coesão e a continuidade textual. Ele dá-se pelo uso, por exemplo, de pronomes, palavras sinônimas, ou mesmo de repartições de palavras referidas de palavras anteriormente com o objetivo de se retomar ou recuperar anaforicamente informações já enunciadas. Ou seja, a gente pode usar os pronomes, palavras sinônimas ou mesmo a repartição de palavras referidas no nosso texto para a gente poder não repetir as palavras, certo? Então, para a gente ter ali a coesão e a continuidade textual, a gente pode usar esses, né, esses tópicos aí, né, sinônimos, repartições de palavras referidas, né, com o mesmo radical e tal. Então, com isso, a gente pode ter ali a continuidade textual, mas sem precisar
repetir as mesmas palavras, né? E aí nós temos também a coesão e a progressão textual, que é para o texto ter uma progressão, ele precisa utilizar algumas expressões coesivas, como a respeito de, no que se refere a, quanto a, relativamente a, em relação a e etc. Bom, para ter uma coesão e uma articulação no seu texto, ele precisa ser coesivo, né? Coeso. Ele mantém a articulação entre a ideia por meio de elementos linguísticos, como conjunções coordenativas ou subordinativas, palavras ou expressões que retomem o que foi dito ou escrito e façam o texto avançar, ok? Para não ficar ali na mesma coisa, né? Então, para você continuar, né, o texto com o mesmo sentido, então a gente pode usar essa questão também da conjunção coordenativa. Período composto, né, que a gente viu também. O período composto é formado por mais do que uma oração e pode ser classificada em período composto por coordenação e período composto por subordinação. Há tantas orações quanto o número de verbos existentes no período, ou seja, oração igual a número de verbos. A síntese dos períodos compostos estuda a função e a relação entre os períodos e a sua lógica. Classificação das orações coordenadas sindéticas. As orações coordenadas sindéticas, ela pode ser aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Aditivas, ela exprime ideias de soma. Adversativa, elas exprimem ideia de adversidade, contrariedade. Alternativas, elas exprimem ideias de alternância, escolha. Conclusiva, elas exprimem ideia de conclusão. E as explicativas, a ideia de explicação ou justificação, ok? Bom, também falamos aí sobre a questão também da transitividade, né? A transitividade verbal é a relação estabelecida entre o verbo e os outros termos da oração. E aí ele pode ser um transitivo direto, um transitivo indireto ou bitransitivo, tá certo? Bom, trabalhamos também sobre a questão do anexo, do incluso, do próprio, do mesmo e do kit, certo? Cada um tem a sua expressão, tá bom? E aí, por exemplo, eles concordam com o substantivo ou pronome a que se referem. A expressão em anexo, por exemplo, ele é invariável e, mesmo com o sentido de embora, ele continua a ser invariável, certo? O alerta ele é sempre invariável por causa das fortes chuvas. Todos os órgãos governamentais responsáveis ficaram alerta. Bom, agora falamos sobre o sujeito, certo? Que nós também já estudamos. O sujeito, perto de, cerca de, mais de, menos de, mais o núcleo do plural, ele, né, o verbo, ele vai flexionar na terceira pessoa do plural, tá bom? O sujeito com coletivo, né, ou expressão partitiva, mais a especificador no plural, o verbo, ele concorda com o coletivo ou expressão partitiva na terceira pessoa do singular. O sujeito coletivo, sem especificador no plural, já o verbo tem por obrigação ficar no singular. Bom, agora quando nós temos o sujeito mais de um e um substantivo no singular, o verbo flexiona na terceira pessoa do singular. O sujeito, que é um pronome relativo que o verbo, ele concorda com o termo antecedente do pronome relativo que.
E o sujeito, o nome relativo, quem? Já tem o verbo que concorda com o antecedente também, e ele também concorda com o próprio pronome relativo, na terceira pessoa do singular. Ok, meus amores? Então, essa foi a nossa revisão, tá bom? Mas antes da gente sair da nossa aula de hoje, temos aqui um recadinho. Você quer rever nossa aula? Acesse nosso site www.escolapequenospaços.com.br e aí você vai ter acesso a todos os nossos conteúdos. Grande beijo para todos, cuide-se e até outra aula. Beijo, meus amores, bons estudos!